Diz uma coisa para mim. Quando você tem que fazer uma escolha, tomar uma atitude, você é uma pessoa muito medrosa ou muito corajosa? Se você até sente medo, mas gosta de aprender com os desafios da vida, gosta de ouvir boas histórias com uma pegada de encorajamento, então esse vídeo foi feito para você. Eu sou Fábio Calçone, o barbeiro psicólogo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Cadeira de Barbeiro. Eu vou te contar histórias bem-humoradas, reflexivas, que passaram por minha cadeira. São histórias leves, inspiradoras e que de um modo bem sutil vão te tirar do lugar comum. Episódio de hoje, o medo. Sabe aquele friozinho que dá na barriga quando temos que fazer alguma escolha ou tomar decisões importantes? Isso se chama medo. Medo do novo, medo do desconhecido, da mudança, do fracasso, às vezes até do julgamento dos outros. O que as pessoas vão pensar de mim? É como se estivéssemos diante de um tribunal, com um juiz muito rigoroso. E o pior de tudo é que esse juiz somos nós mesmos. O medo faz parte da nossa vida. Desde os tempos mais primitivos, ele tem uma função vital: nos proteger dos perigos reais. Funciona como um alarme natural que avisa nossos ancestrais sobre a presença de predadores, ameaça de outros grupos ou até risco de morte. Mas, com o passar dos tempos, esse medo que antes servia para defender o corpo passou também a ocupar espaço na nossa mente. Sabe como? Ele não avisa a gente apenas sobre os perigos reais, tipo, olha a onça. Nos tempos atuais, o medo se manifesta diante de ameaças emocionais e psicológicas, aquelas que sentimos quando podemos falhar, somos rejeitados ou mesmo expostos. Esse mecanismo é muito comum e aciona em nós duas alternativas clássicas: lutar ou fugir. A diferença é que na vida moderna nem sempre há uma fera diante de nós para a gente lutar ou mesmo para fugir. O que encontramos na maioria das vezes são situações que pedem coragem, mudança de emprego, iniciar um relacionamento, encarar uma plateia, fazer uma escolha que pode mudar a nossa vida. E você, como reage diante do medo? Fica paralisado, recebe uma dose de energia, enfrenta, desiste? Conta pra gente aí nos comentários, nós estamos curiosos para saber. O medo, em pequenas proporções, pode até ser saudável. Ele nos mantém atentos, vigilantes, preparados, funciona como um estímulo, um alerta que nos faz pensar duas vezes antes de agir. Porém, quando passa dos limites, o medo nos paralisa, nos sufoca. E o palco da nossa história de hoje, como não poderia deixar de ser, é a minha cadeira de barbeiro. Há um bom tempo atrás, passou por minha cadeira um cliente lá da zona rural. Um homem simples, de aproximadamente 50 anos de idade. Ele trabalhava como retireiro e estava acostumado a acordar cedo, lidar com gado. Vamos chamá-lo de Tufão. Um apelido que lhe cai bem, porque ele às vezes falava rápido, andava rápido, parecia não ter sossego. Enquanto a gente conversava, o Tufão começou a contar um pouco da sua vida. E naquele bate-papo simples, o Tufão me falou de um sonho, talvez uma frustração que ficou guardadinha lá no fundo do baú. Quando eu tinha 18 anos, disse ele com os olhos brilhando, que quando jogava futebol lá no time da fazenda, era só a bola rolar que parecia que o mundo desaparecia. Ele corria para lá, corria para cá, girava rápido, atacava, defendia, roubava a bola e mesmo sendo baixinho, fazia gol até de cabeça. O Tufão ria ao lembrar. Enquanto ele falava daqueles tempos, parecia que estava lá no meio do campo. O Tufão falou: todo mundo dizia que eu era um craque. E sabe de uma coisa? Eu acho que eu acreditava. Os olhos do Tufão, que até então estavam brilhando, baixaram por um instante, como se estivesse imaginando uma outra cena. E ele continuou. Um dia, apareceu um olheiro do Palmeiras. Disse que queria me levar para fazer um teste lá em São Paulo. Imagina só, eu, um moleque da roça. Aquilo era um sonho. Mas eu não fui não. Fiquei em silêncio, esperando ele completar. Eu queria ir, mas o pai não deixou, a mãe aprontou uma choradeira. Como é que eu ia? Disse ele, tentando se justificar. Talvez se justificando para ele mesmo, mas sua fisionomia era de arrependimento. Naquele instante, percebi que o problema maior não era o não dos pais. O verdadeiro problema estava dentro dele. Não era um simples medo de desobedecer os pais. Era medo do novo, do desconhecido, do fracasso. Era medo de sair da segurança, da rotina e se arriscar em um campo muito maior que o gramado da fazenda. Tufão entregou a partida antes mesmo de entrar em campo. Seus pais apenas adiantaram sem saber uma decisão que ele já havia tomado:
a de não enfrentar o medo. E pensando bem, quantos de nós não fazemos o mesmo? Quantas vezes arrumamos desculpas verdadeiras, motivos nobres para não encarar esses nossos medos? Quantas vezes culpamos o destino, a família, a falta de oportunidades, quando no fundo foi o medo que nos fez desistir? É claro que toda escolha tem suas consequências e assumir riscos não é tarefa fácil. Mas a verdade é que quando deixamos de arriscar, também abrimos mãos das possibilidades. Perdemos a chance de descobrir até onde poderíamos chegar. Tufão seguiu a vida, continuou no campo, em outro campo, é claro, trabalhando duro, cuidando do gado, sustentando a família. Não se pode negar o valor disso, porque há grandeza em cada vida honesta. Mas, em suas palavras, havia sempre uma dúvida. E se? Como se ainda ouvisse o apito do juiz e sentisse que deixou o jogo de sua vida começar sem ele. Talvez o maior aprendizado que a história do Tufão nos deixa seja este. É preciso assumir nossas escolhas sem eleger culpados, sem delegar responsabilidades. O medo do fracasso, na verdade, é um desejo profundo de acertar. Quem teme falhar é porque sonha em vencer. Quem nunca erra, nunca aprende. Quem nunca se arrisca, nunca descobre como poderia ter sido. E se Tufão tivesse ido? Talvez tivesse feito história no futebol, talvez tivesse fracassado, mas de uma forma ou de outra teria vivido a experiência, teria tentado. O medo do fracasso o impediu de provar o sabor da tentativa. Na vida, mais frustrante do que perder um jogo é nunca ter entrado em campo. O medo estará sempre presente em nossas vidas, em maior ou menor grau. Ele sempre vai caminhar ao nosso lado, mas não pode nos guiar. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar do medo. Quantas vezes deixamos o medo nos convencer de que não somos capazes? Quantas vezes ele nos sussurra no ouvido que não vai dar certo, que não somos bons o suficiente, que é melhor desistir? Se dermos ouvidos, poderemos acabar como Tufão, guardando no peito uma história que poderia ter sido escrita, mas que ficou apenas no rascunho. O medo precisa ser enfrentado. Não podemos permitir que o nosso medo seja maior do que os nossos sonhos. O jogo pode ser duro, os adversários podem ser fortes, mas é ali no gramado da vida que tudo pode acontecer. E aí, gostou da história? A hora é agora. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, porque além de ser notificado toda vez que sair um vídeo novo, você ainda nos motiva a trazer mais histórias aqui para o canal Cadeira de Barbeiro. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te espero no próximo vídeo, hein?